O tema escolhido por nós para o nosso estágio foi a cultura africana nas aulas de educação física, pois refletindo juntas, pensamos quanto é relevante abordar esse tema fora das aulas de história, onde normalmente é estudado nas escolas, e é uma forma de levar representatividade e ensinar que a cultura africana é muito mais do que se vê nas aulas de histórias, uma vez que é uma população muito rica e nas aulas de educação física conseguimos abordar de maneira mais dinâmica e também partes da cultura que muitas vezes passam batidas, como os jogos, as brincadeiras e dinâmicas que podem ser aplicadas no tema. A área de concentração escolhida foi Educação Física, Dimensões Físicas, Cognitivas, Afetivas e Sociais, que melhor se aplica à faixa etária e é o tema que norteará esse trabalho acadêmico. Como podemos refletir a dimensão afetiva e social seria que, quando falamos de alunos negros, muitas vezes os outros alunos têm preconceitos. E quando a gente aborda a cultura e mostra que ela é tão interessante quanto a nossa, e o quanto é bom as pessoas serem diferentes, a gente evita esse preconceito ou até pode comentar sobre isso com os alunos, enfatizando que isso não é correto, que as pessoas são diferentes e sempre serão, né? E quando pensamos nesse tema e no desenvolvimento das atividades, achamos que a melhor turma para trabalhar sobre isso seria numa turma de ensino fundamental, provavelmente num sexto ano, que ele já tem um pouco mais de maturidade, um pouco mais de entendimento, para a gente abordar alguns tópicos, né, como essa parte do preconceito. Porque se fossem muito novinhos, não entenderiam a mensagem que a gente está querendo passar, né? E muitas vezes não conseguiriam executar as atividades propostas. Nosso roteiro de observação foi realizado em conjunto com a Escola de Educação Básica Santa Terezinha, que cedeu os dados para que nós pudéssemos efetuar da melhor maneira esse estágio, apesar das circunstâncias. O Santa Terezinha possui mais de 1.000 estudantes e atua desde o primeiro ao nono ano do ensino fundamental e conta com turmas do magistério. Para atender esses alunos, eles possuem 56 professores, 4 assistentes pedagógicas, 2 assistentes administrativos, um gestor, 2 auxiliares de gestão e 5 serventes. Essa escola ela é de excelentíssimo nível, se for comparada às outras estaduais da mesma categoria aqui em Curitibanos. Ela tem o melhor IDEB entre as escolas, sendo de 6,1, que é maior até que o IDEB da própria cidade. Essa escola também tem uma estrutura muito ampla, como eles têm muitos alunos a atender, né? Sendo 19 salas de aula, secretaria, refeitório, tem laboratório de ciências e de informática, sala pedagógica, tem cozinha, sala dos professores. Mais especificamente para o nosso lado da educação física, né? Tem um ginásio fechado, coberto, duas quadras cobertas, desculpa. Tem mais 2 quadras descobertas que podem ser praticados esportes. Os aparelhos deles para prática de esportes, bolas, redes, raquetes, toda essa parte eles têm para a maior parte das modalidades em quantidade suficiente para você trabalhar com uma turma tranquilamente, sem ter que revezar alunos, deixar alguns, né, parados durante a aula. E é considerado uma ótima escola pelos curitibanenses. Sobre a proposta pedagógica da escola, há 6 tópicos essenciais a serem abordados, sendo um deles a organização de sala de aula, que segue o normal, o padrão, né? Que seria a professora à frente e os alunos perfilados em cadeiras, né? De frente para a professora, um atrás do outro. Sendo que para os alunos menores, normalmente primeiro, segundo ano, né? Esse padrão muda e são duplas enfileiradas, né? De maneira a auxiliar a professora a
facilitar para a professora auxiliar os alunos, né? Sobre os aparelhos eletrônicos, a escola apoia o uso das tecnologias em sala de aula, como multimídia, computadores, caixa de som e até mesmo os aparelhos celulares para registro de atividades, logicamente quando é pedido pela professora e autorizado pela pedagógica da escola. A escola também procura fazer visitas a campo, visitar indústrias ou determinados lugares históricos, como um museu, para tentar levar o conhecimento para fora da sala de aula, porque às vezes muitos alunos têm dificuldade de aprender na teoria, mas se você leva ele na prática, demonstra os lugares, ele aprende de melhor forma. Um desses lugares seria a União Fosforeira, que para os alunos mais velhos é feita essa visitação e tentado mostrar, né, o processo da madeira, que entra em toras e vai passando pelas máquinas até virar o nosso palitinho de fósforo, né? Sobre as avaliações dos alunos, elas tentam ser o mais diversificadas possíveis, para avaliar as diferentes cognições e as diversas situações que o aluno pode se aplicar. Por exemplo, provas dissertativas, objetivas, chamadas orais, seminários, trabalhos individuais, trabalhos coletivos, também algumas matérias ao uso de maquetes, onde eles podem usar os trabalhos manuais, e além da sua criatividade, apresentações, né, orais na frente da turma, para tentar desenvolver a oralidade nos alunos, e as mais diversas avaliações possíveis. O resultado dessas avaliações e da aprendizagem em geral são apresentados e discutidos com os pais, professores, alunos, equipe gestora e pedagógica, para tentar criar a melhor maneira para esse aluno continuar sua aprendizagem. Porque com essa avaliação eles conseguem ver como está sendo o desempenho do aluno e aonde está sendo sua dificuldade. E assim a gente consegue ver qual que é o desafio para esse aluno e tentar facilitar para ele. Essas avaliações servem, na verdade, como uma reflexão de como está sendo a ação pedagógica da escola e tentar, com essa reflexão, dar oportunidades para esse aluno desenvolver da melhor maneira possível esse desafio que ele está tendo para aprender certo conteúdo. Sobre as avaliações internas da escola, elas seguem a portaria 189, de 9 de fevereiro de 2017, que diz que tem que ser formativa, processual e sistemática, realizada de forma contínua e prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, e que deve ter uma análise global da aprendizagem, não observar, só um detalhe, observar como um todo. Esses resultados normalmente são socializados trimestralmente, com a direção e os professores, e no final do ano não é mais realizado exames finais. Nossa justificativa para a escolha do tema é que acreditamos que, trabalhando com o tema da cultura africana nas aulas de educação física, podemos demonstrar a importância dessa cultura no nosso país e como ela tem um peso histórico muito grande no nosso país. E nós temos uma herança muito forte africana, como a capoeira, que é muito praticada e muito conhecida. É difícil alguém que não conheça o que é a capoeira. E também os jogos africanos são muito interessantes de serem observados. Podemos citar inúmeros benefícios de abordar essa temática com as crianças, mas eu acho que o principal deles é tentar tirar o preconceito que possa existir na cabeça deles. Porque crianças, principalmente quando são pequenas, elas não têm preconceitos, ela não vê maldade, Só que quando a gente não conhece algo, às vezes a gente acha estranho, Então, a gente acredita que desenvolvendo essas temáticas, mostrando a cultura, como ela é interessante, como ela é legal, a gente pode conseguir diminuir a disseminação do racismo e do preconceito nas escolas. Até porque a gente pode abordar diretamente o tema do preconceito, caso seja
observado, né, que é uma turma que tem mais disso, ou quem sabe uma turma que tem mais alunos negros, que são às vezes, muitas vezes excluídos. Enfim, seria isso. A fundamentação teórica, então, ela foi feita em vários tópicos para explicar um pouco sobre cada assunto selecionado. Então, para começar, vou falar um pouco sobre o continente africano e como a imagem dele ainda é muito estereotipada. Aqui tem a citação de Cunha, que fala que, ainda que a imagem da África tenha variado ao longo do tempo em decorrência de diferentes formas de relacionamento estabelecidas com os seus povos, é indiscutível que esse continente foi, mais do que qualquer outro, naturalizado pelo pensamento ocidental com imagens negativas e excludentes. Muitas pessoas, então, ainda têm essa visão estereotipada, né, como eu já disse, de que a África é basicamente selva, ou se não, deserto e pobreza e tribalismo. Mas é um continente rico, tanto em belezas naturais, possui grandes cidades e grandes civilizações. Também tem um grande conhecimento científico, então não é um país que possa ser só baseado com ideias de pobreza. Então, tem outro fator que também é caracterizado erroneamente, é que o continente africano foi isolado, que é isolado, e por isso não tem muitas oportunidades das pessoas conhecerem. O ensino da cultura africana nas escolas. Então, em nosso país, mais da metade dos cidadãos reconhece que possui ancestralidade africana, mas muitas pessoas não conhecem essa cultura direito, mesmo possuindo uma lei que obrigue as escolas a trabalhar. Ainda é muito perceptível que as pessoas não saibam muito bem sobre a cultura africana e, como já dito no tópico anterior, a caracterizem de forma errada, né? Então, essa lei é a Lei número 10.639, ela é do ano de 2003, e ela promoveu importante mudança de perspectiva na educação do país, com a entrada em vigor da obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação incluiu no currículo oficial da rede, tanto do ensino público quanto do ensino privado, que sejam trabalhados, né, a história e a cultura afro-brasileira e africana. Ela contempla reivindicações de longa data do movimento negro no Brasil e se torna uma notável conquista que traz e provoca discussão sobre identidade histórica e cultura de matriz africana e afro-brasileira. Essa lei, ela também visa encurtar essa distância entre o Brasil e a África, e ela procura romper a forma fantasiosa que se construiu em torno do negro ao longo do tempo, sendo esquecida ou, quando lembrada, lembrada de uma maneira inferior e marginalizada. Outro ponto também que essa lei quer abordar é trazer um conhecimento sobre a nossa identidade, as raízes da nossa cultura, de quais lugares derivam nossos costumes, quais são as características, tanto maneira de falar, de agir e pensar, mas acima de tudo vai ajudar a compreender e respeitar relações étnicos raciais, né?
A capoeira. A capoeira, ela é inegável que a sua história, né, está vinculada ao negro em nosso país. Então, após a descoberta da América, os europeus chegaram no Brasil e a partir disso eles necessitavam de pessoas para que houvesse a exploração das novas terras. No início, os indígenas foram escravizados, mas devido às circunstâncias desumanas, não puderam suportar esse tipo de trabalho, né? Dessa maneira, os europeus buscaram outras formas. Foi aí que eles chegaram até a África, né? Com essa necessidade de mão de obra barata e escrava. Eles tiravam os negros do seu lar e colocavam em porões de navios. E quando chegavam em solo brasileiro, os negros eles eram negociados pelos senhores e consequentemente eram chamados de seus donos. Os negros então eram escravizados, submetidos a condições subhumanas. Além do trabalho ele ser feito em um sol escaldante, era preciso suportar levar chicotadas constantemente. Eles eram obrigados a abrir terrenos, derrubando árvores, preparando a terra, plantando cana, produzindo açúcar e o que enriquecia cada vez mais seus senhores. E além de tudo, eles eram proibidos de qualquer manifestação do seu país de origem, então questão religiosa e questão de língua, todas foram proibidas. Então aí que entra a capoeira. Não suportando mais estar longe de sua pátria e das mais diversas formas de opressão, os negros eles tentavam fazer algum tipo de rebelião. Mas eles não tinham acesso a nenhum tipo de arma que pudesse ameaçar os seus senhores, a segurança, né, dos seus senhores. Então, dessa maneira, a capoeira, que antes era uma dança ritualística, ela se torna uma maneira de defesa pessoal. Mas ainda tem muitas pessoas que acreditam que a capoeira ela surgiu aqui no Brasil. Mas, como era de se imaginar, a capoeira ela foi vista como uma ameaça e se fosse vista praticada, pessoas praticando ela, tinha severas punições, torturas e todas as inimagináveis atrocidades que eram cometidas, né? Mas, como uma forma de burlar esse decreto, os escravos, eles, quando na companhia dos seus senhores, faziam capoeira como uma forma de brincadeira, mas, no entanto, era uma espécie de treinamento. Também é possível citar que o berimbau, o instrumento que é usado, né, para embalar as danças e jogos de capoeira, ele foi usado então para anunciar a chegada do Senhor do Engenho. Ou seja, quando iniciava o som do instrumento, era hora de alternar a luta pela dança. Mas mesmo com todas essas artimanhas, chegou um ponto no qual a manifestação da capoeira foi banida. E foi apenas nos anos de 1930, época de Getúlio Vargas, que tomou o poder, a capoeira foi autorizada a voltar à prática. Mas ainda era uma prática vigiada, era somente recintos fechados e com alvará de polícia. Não sendo mais perseguidos os capoeiristas, sedentos pela expressão, eles infestavam as ruas e praças das cidades com suas rodas de capoeira. Mas em 2003 foi uma grande conquista, né, como já foi dito, a lei que obrigou o ensino da cultura africana, consequentemente, iria ser incluída a capoeira, né? E em
2008 foi reconhecido pelo IPAM como Patrimônio Imaterial do Brasil, sendo inscrita no livro do Registro das Formas de Expressão. Essa patrimonialização dos termos do IPAM, ele perpressa que, pelo reconhecimento da multidimensionalidade da capoeira, que ela expressa simultaneamente no canto, no toque dos instrumentos, na dança, nos golpes, no jogo, na brincadeira, nos símbolos e rituais de herança africana. A capoeira nas escolas, nas aulas de educação física. Então, como nós já sabemos, como foi citado antes, a capoeira ela se tornou um trunfo dos negros e assim ela se transformou em uma forma de aprendizado, transformando como mediadora para que a partir dela tomemos conhecimento sobre a luta dos negros, suas contribuições ao nosso país e, acima de tudo, para que haja o tão almejado respeito com as diferenças. Além do mais, na prática da capoeira, ela ocorre uma mistura de gêneros, pois ela pode ser executada por ambos os sexos, menino e meninas, e eles se observam, se descobrem e podem aprender a ser tolerantes, compreendendo com as diferenças e não reproduzindo relações autoritárias, machistas e estereotipadas. Então, para incluir a capoeira nas aulas de educação física, não se faz necessário que o professor ele seja um mestre em tal luta. Ele só precisa ser um bom curioso que irá pesquisar e se aprofundar no assunto, para que ensine da melhor forma a técnica dos movimentos e trabalhe nas possibilidades do desenvolvimento motor dos alunos. Seguindo desse princípio, então o professor ele vai perceber que tanto na roda, nas aulas, os movimentos da capoeira eles são feitos usando quase todas as partes do corpo. Alguns possuem o nome de segmentos do corpo e formas de coisas, tais como cotovelada, cabeçada, meia-lua, aú, esporão, martelo, os quais auxiliam no desenvolvimento do esquema corporal. Trabalhando a capoeira, podemos desenvolver a lateralidade, o equilíbrio, a orientação espaço-temporal, coordenação motora e, além das habilidades motoras e afetivas, cognitiva e social. Mas tudo isso sempre respeitando a idade e desenvolvimento de cada aluno em sua particularidade. E um breve histórico sobre os jogos. Os jogos, então, desde sempre, eles fazem parte do cenário histórico do homem e, através desses anos, eles foram se adaptando de acordo com as necessidades de cada época. Bem como no início, os jogos eles eram vistos apenas como distração ou, de alguma maneira, um recurso de sobrevivência, mas nunca visto como forma lúdica para se aprender algo. Com o passar dos séculos, cada cultura ela cria uma própria definição para jogo. Um exemplo é a civilização romana, que possui muitos registros de práticas de jogos. Para elas, era um espetáculo em si, do que mais um espetáculo do que uma competição, e também tinha uma dimensão religiosa, tanto pelos muito conhecida pela Olimpíada. Outra civilização que tem bastante importância é a Grécia Antiga. Não, quer dizer, a Grécia Antiga que é conhecida pelas Olimpíadas. Os jogos eram uma mistura de simbologia, religiosidade, eram realizados em vários estádios com enorme número de espectadores. Os gregos eles cultuavam muito o corpo, fazendo assim dos jogos ainda algo mais importante. Os astecas também têm sua importância. Eles possuem uma característica própria, diferente dos romanos e dos gregos. Ele é representado pelo Tlachtli, que é o fato de ver o espetáculo representado principalmente pelos jogos com pelotas, também chamados de
palme, que tinha o objetivo de arremessar a bola de borracha através de um estreito orifício de um anel vestido por um cinto de couro. Essa bola ela não podia encostar no corpo do atleta. Os astecas pensavam que o movimento sobre o modelo da bola, que parece assim, de essência lúdica. Mas apenas nos tempos modernos que o jogo ele começou a ser visto como uma maneira de construir uma identidade. Nesse contexto, ele se torna uma maneira de aprendizagem, mesmo tendo um aspecto conturbado e até mesmo violento. E então, nesse período que foi possível observar a divisão entre a religião e jogo, foi nessa fase que o lúdico ele virou um sinônimo de jogo. Podemos dizer que na citação de Vygotsky, ele diz que os jogos e brincadeiras são excelentes formas de aprendizado. Através deles, pode-se simular situações, desenvolver a criatividade, a imaginação, a interação e a socialização. O brincar é mais do que diversão, ele é uma forma de interagir com a realidade, principalmente para a criança. É pela brincadeira que a criança recria, interpreta e estabelece relações com o mundo em que vive, realizando desejos que não podem ser satisfeitos no mundo real. Os jogos africanos e a aula de educação física. Então, assim como a capoeira, os jogos africanos têm uma grande importância para o povo brasileiro. Os jogos infantis tradicionais também são parte da cultura popular e ele mostra a parte espiritual de um povo e de uma certa época que são manifestados através da fala e estão em constante transformação, passando de geração em geração. A partir de algumas pesquisas, pode-se afirmar que os jogos tradicionais africanos eles têm suas peculiaridades, são característicos. Um exemplo é a predominância de jogos e brincadeiras coletivas. Ainda conforme Cunha, né, essa citação diz que tais práticas são desafiadoras do ponto de vista da motricidade, cognição e do trabalho em grupo e integradoras na perspectiva da corporeidade individual. A maioria desses jogos é praticada em grupo e exige a capacidade de cooperação para que tornem-se divertidos. Ou seja, mesmo quando existe uma competição, as brincadeiras elas conseguem fazer com que tenha a participação de várias crianças ou pessoas, né, que estão participando, jogando, mesmo elas competindo individualmente ou em equipe, vai se tornar um atributo, porque a característica principal dos jogos africanos é a inclusão. Então, isso se aplica bem na aula de educação física, na questão de aplicar a aula, né? E não deixar nenhum aluno de fora. É possível também dizer que existe outra peculiaridade, que é a criatividade dos jogadores, porque é feito aproveitamento de muitos recursos simples, tanto do meio ambiente quanto recicláveis, e criar seu próprio instrumento de jogo, né? Também pode dizer que é uma característica os jogos e brincadeiras possuírem uma personalidade que é a organização e a estética coreográfica, visto que muitas brincadeiras envolvem movimentos e ritmos próprios, dança. Isso é bem marcante da cultura africana. Então, a partir disso, a gente pode dizer que essas diferentes características permitem que o brincar das crianças brasileiras se torne um aprendizado, né? E que elas entrem em contato não apenas com um mero jogo,
mas também com aspectos da cultura corporal e da cultura lúdica, né? Então, nesse sentido, o brincar vai se tornar uma experiência cultural, porque cada grupo humano ele cria sua própria forma de formas sociais e próprias para viver atividade lúdica. E cabe ao professor, né, assumir esse papel de promotor de conhecimento, que no caso é da cultura africana, para que seja reconhecido, valorizado a ancestralidade africana, que é o que caracteriza o povo brasileiro, permitindo também que as crianças percebam o quanto é importante a cultura africana para o nosso país, em todos os âmbitos, e também nesse processo de jogos e brincadeiras as crianças aprendam a questão de respeito e também fazendo isso de uma forma divertida, né, de forma lúdica. Então vai ser um aprendizado, mas também vai ser de uma forma divertida, então se torna interessante. Um exemplo, então, de jogo característico da África é a Mancala. Então, antes de explicar um pouco sobre Mancala, é importante dizer que muitas brincadeiras que a gente conhece, jogou na infância, como pular corda, queimada, brincadeira do elástico, pega-pega, tem origem africana. Não tem sua origem confirmada, mas tem alguns estudos que apontam que seja de origem africana. Mas o Mancala, sim, é de origem africana. Tem como propósito desenvolver o raciocínio lógico do jogador. Assim como o xadrez, ele é necessário ser cauteloso para não perder. O Mancala é um jogo originário da África, que é datado de 2000 a.C. E ainda conforme Barbosa nos diz, ele é jogado atualmente em inúmeros países africanos, mas já extrapolou as fronteiras desse continente. Trata-se de um jogo com profundas raízes filosóficas que é jogado habitualmente com pequenas pedras ou sementes. Ter o maior número de pedras é o objetivo do jogo. E também outro exemplo de brincadeira conhecida, bem presente na cultura africana, é o Simamacá. É uma brincadeira musical cantada em uma língua chamada Swahili. Ela é originária da Tanzânia. Essa brincadeira ela tem uma semelhança com uma brincadeira conhecida aqui no Brasil como morto-vivo. Também é uma ótima opção para trabalhar com o equilíbrio, a atenção e a coordenação motora. O Simamacá, ele agrada públicos variados e pode inclusive ser feito com crianças pequenas, com 3, 4 anos. Então, em um círculo, os alunos dançam obedecendo as instruções da primeira variação da música. Ao cantar em si, mama, a criança deve parar em pé, com os braços esticados ao longo do corpo, esperando o comando. Quando cantar em cá, elas devem sentar ou abaixar. Ao cantar em ruca, elas devem pular sem sair do lugar. Ao cantar em tembea, elas começam a andar. Ao comando quimbia, elas começam a correr no círculo. Então, o nosso projeto de estágio, nosso estágio em geral, teve como objetivos incentivar o conhecimento de nossa diversidade étnica, desenvolver a consciência corporal, desenvolver a coordenação motora, estimular os familiares a participar do processo de aprendizagem, promover a diversão e o conhecimento. A vivência. Então, como todo mundo está vivendo essa pandemia, quarentena e tudo mais, então, devido a essas condições,
Foi elaborado o estágio de uma forma diferente. A busca por informações da escola, tanto quanto alunos e pesquisa para ser realizado o paper do estágio, o projeto do estágio e a trilha pedagógica, foram feitas através de redes sociais, através de ferramentas como Google Acadêmico, Cielo. O trabalho em si, o estágio, ele foi feito de uma maneira que essas atividades fossem desenvolvidas de uma maneira que fosse transmitido o conhecimento para as crianças, mesmo elas não estando no ambiente escolar. Então foi algo desafiador e novo, né? Para que de alguma forma as crianças elas estivessem em casa, mas aprendendo coisas novas. A trilha pedagógica. A trilha pedagógica foi elaborada 2 aulas de 45 minutos cada, então seria 3 aulas por aula, 3 atividades por aula, ou seja, 6 atividades. Foi utilizado recursos visuais, vídeos, imagens para auxiliar no aprendizado e na melhor forma que as crianças pudessem entender o que foi pedido, né, o que era almejado. Foi pedido o auxílio dos pais também, que dessa maneira estariam ajudando no aprendizado e no desenvolvimento dos filhos e também já estariam aprendendo, né, sobre a cultura africana também. Foi pedido para fazer a confecção do tabuleiro de Mancala, né? Então foi feito de uma maneira que buscasse realmente a forma que é feito na África, né, no país de origem desse jogo, que ele é confeccionado, e também já vai ser uma forma da criança estar próprio desenvolvendo seu próprio jogo, seu próprio instrumento de brincar. Então isso também se torna uma coisa interessante e divertida de fazer.